A paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Mais uma escola bíblica dominical do Ministério Guiando o Rebanho. Uma bênção de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos continuar no Evangelho de João, capítulo 10, EBD, Escola Bíblica Dominical, EBD. Quem ama EBD, ama o saber. Se você quer crescer, EBD. O crente, para ser firme na fé, ele precisa ser aluno da EBD. Precisa de ser assíduo no culto da palavra, que é o culto onde você recebe doutrina. A palavra doutrina não deve ser inimigo do crente, daquele que crê em Jesus. Tem que ser amiga dele, a palavra doutrina. Tem pastores que têm medo dessa palavra doutrina. Eu já fui de igreja de pastores, quando falava em doutrina, não, doutrina não, doutrina, que eu falei doutrina, como que a pessoa não quer doutrina? Doutrina significa ensino. Então nós estamos aqui discorrendo da disciplina Evangelho de João, e essa semana nós vamos discorrer aqui de parte do capítulo 10, vamos iniciar o capítulo 10 de João. E é uma lição expressiva, pois o momento que o mundo está vivendo, ela vai falar poderosamente aos nossos corações. Quero pedir você que ore por Israel, ore pelo povo de Israel, ore pelaquela nação, precisa de nossas orações, precisa agora da mão estendida do mundo. Por quê? Estamos vendo uma guerra cruel, a qual Israel está enfrentando, e a qual o dedo desses indivíduos que compõem a estrutura desta organização está apontada para o mundo. Eles querem destruir Israel por causa de histórias do passado, por causa dos seus sentimentos contra Israel, suas ideologias, mas o dedo dessa organização está apontado para o mundo todo. Quando eles dizem assim, são os infiéis, quer dizer, são legalistas religiosos que vivem dentro da sua estupidez, querendo que todas as pessoas sejam iguais a eles. Então, para eles, católicos, protestantes, pessoas que creem na Umbanda, na Quimbanda, pessoas que são homossexuais, pessoas que professam qualquer outra religião, budista e outras, etc., e são inimigos deles, e merecem a morte, serem destruídos, porque só eles são os certos, os servos do Deus que eles professam. E quando você vai para dentro dos princípios que foi entregue à humanidade, que todos os países da Terra, vamos dizer 98 dos países da Terra, abraçam estes princípios, que é a palavra de Deus, porque tem história, tem registro, tem testemunho. Então tudo que nós cremos, as leis são forjadas por ela. Então o mundo que se cuide, porque estão sobre Israel, mas o dedo deles está apontado para a humanidade, que não quer ser como eles. Se não quer ser como eles, morte para os infiéis. Então vamos ter cuidado com isso, vamos adorar o nosso Deus, porque o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É só arrastar. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Antes da adoração, vamos orar. Senhor, abençoa, meu Pai, a nossa escola bíblica dominical, que o teu povo possa crescer no teu conhecimento, na tua graça. E estendemos agora a nossa oração ao teu povo Israel. Pedimos que a tua destra de ajuda esteja sobre aquela nação, sobre teus filhos, que estão passando algo, Senhor, que jamais visto em todo o tempo, pelo menos da minha existência. Em 70 anos, mesmo depois do Holocausto, não se viu tal covardia contra uma nação, onde os seus filhos foram fuzilados, onde os seus cidadãos foram esquartejados, queimados vivos, metralhados, tratados como simplesmente
brutos. Crianças foram degoladas, enforcadas, esquartejadas. Meninos de 4, 3 anos passaram pela mesma situação. Isso não é falácia, é fato, porque tem fotos, tem como comprovar. Pedimos a Ti, Senhor, que as nações da terra estejam com o seu braço estendido para aquele lugar. Que o Teu povo tenha êxito na investida sobre Gaza. Que todos aqueles túneis sejam encontrados, queimados, destruídos. Que todos aqueles que fazem parte desta missão maligna que é o Hamas possam ser presos, possam receber o justo juízo, não só de suas mãos, mas também da humanidade. Que o Senhor possa nos preservar, que o Senhor possa tocar em nossos corações, nas nações que estão assistindo Israel hoje, indignada, bombardeando um inimigo covarde, que depois de assassinar, matar, destruir, degolar, pediram um cessar-fogo. Israel justamente, Senhor, está com a destra poderosa estendida sobre eles. Que o Teu braço seja um braço, Senhor, poderoso sobre aquela nação impenitente, ímpia, aquele povo de um coração endurecido, essa organização cega dentro da sua ideologia maligna, Senhor, que o mundo possa perceber e ajudar. Peço, meu Pai, ainda assim, para aqueles que professam até mesmo uma fé diferente da nossa, mas que ainda possuem juízo, possuem mente para raciocinar, que o que foi feito foi algo que extrapolou moral, extrapolou tudo que o homem pode pensar. Que haja, Senhor, a colaboração, a cooperação para exterminar, para desarraigar da face da terra esses tipos de sentimento que tende a destruir o próximo por causa de ideologias que querem aprisionar, que querem destruir, que querem se tornar poderosas na terra para escravizar os homens. Que o Senhor possa trazer a Tua destra de ajuda sobre Israel. Que Israel possa ter êxito nessa investida. Que as nações possam estar do lado daquele que busca a paz, porque o que nós vimos foi isso. O Teu servo Benjamin Netanyahu estava cultivando a paz com as nações, enquanto esses homens malignos por trás falsamente deram sobre Israel. Fizeram o que fizeram. Pedimos a Ti por misericórdia a esse povo. Misericórdia às famílias enlutadas que sofrem. Misericórdia por aqueles, Senhor, que estão nesse momento sentindo a dor da separação eterna dos seus entes queridos. Misericórdia para as crianças que hediondamente foram atingidas pela força de brutos, de irracionais, que ao meu ver, meu Pai, e pelo próprio juízo de Sua palavra, não merece estar em nosso meio mais. Que o Senhor tenha misericórdia. Quero aqui, por meio dessa oração, pedir perdão pelos meus pecados, por pensamento, palavra, gesto e obra. E com a certeza, meu Pai, que não estou cometendo exagero, pois conheço a Tua palavra. Sei que a misericórdia está acima de tudo, mas a justiça é a base da Tua misericórdia. Que o Senhor haja com justiça em favor de Israel. Que o Senhor haja com justiça contra a esse povo, Senhor, essas pessoas que formam esse desgrupo para querer exterminar as nações que vivem procurando a paz, que vivem prosperar, que vivem, Senhor, por fazer amizade, por abraçar as pessoas. Todos nós temos defeito, meu Pai, mas aberrações não podem ser aceitas no meio da humanidade racional, inteligente, que buscam a vida e uma qualidade de vida melhor. Seja com Israel, abençoa o Brasil, abençoa todas as nações na face da terra. É o que eu te peço, meu Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tudo isso é a falta de Deus no coração. Pai do Senhor, pastor. Yeshua, Yeshua. Yeshua.
sobre os montes de Jerusalém. Sou a noiva apaixonada, esperando para dançar. Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Uma noiva apaixonada, esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, esperando para dançar. Ele vem, a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Antes de começar a nossa EBD, eu quero pedir a você, nós vamos fazer cravado. Eu vou esperar o ponteiro do relógio que está aqui à minha frente, a uns 4, 5 metros de distância. Nós vamos fazer 1 minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio. Em memória daqueles que tiveram a sua vida ceifada covardemente pela brutalidade de certos segmentos que se dizem religiosos e políticos e com ideologia totalmente avesso à humanidade. É contra o ser humano. Certas ideologias são contra o ser humano. Tiram a paz, a liberdade, o estilo de vida, roubam tudo o que nós possuímos ou pensamos em querer ser. Vamos começar, faltam 10 segundos para nós começarmos. 1 minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio, por favor, em protesto a tudo isso, a ignorância, a estupidez dos homens.
Bendito seja o Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Que Deus possa usar Israel com toda a sua força, como uma resposta de justiça. Muitas das vezes a justiça, para ser aplicada, tem que promover danos. Às vezes a justiça, quando vem, se promove percas, mas no princípio dói, por causa das percas que nós não podemos ignorar. Mas muitas das vezes, para você alcançar paz, há de se provocar destruição e percas de vida, porque desde que o mundo é assim. Então que Israel faça o que tem de fazer, que quando Israel estiver fazendo lá, ele estará preservando o resto da humanidade. É isso que as pessoas têm que entender. Ele destruindo tudo lá, ele está agindo, se antecipando. Na realidade, eu quero dizer que Israel está como o irmão mais velho, primogênito da humanidade, agindo para preservar o resto da humanidade. É porque as pessoas pensam que tudo é religião. A religião e o homem, a verdade revelada de Deus para o homem, anda junto com ele. Não importa se ele crê ou não, vai andar junto, porque Deus é soberano. Então Israel, como irmão mais velho, ele tem sofrido, ele tem sido atacado, tem sido invejado, principalmente pela nação descendente do irmão dele por parte de pai, que são os ismaelitas. Principalmente, vocês vão ver que é algo que parte dali. Aí você pode dizer, não é família, mas nós também somos família, junto com esse povo. Apesar de estarmos separados por causa de descendência, mas nós somos família desde Adão. Nós somos família porque somos todos descendentes, depois de tudo isso, descendente dos filhos de Noé. Então Noé é descendente de Adão, nós somos descendentes da linhagem de Noé, então somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Israel, como primogênito, tem sofrido os ataques. Israel, como primogênito, ele tem sido o nosso escudo, e às vezes nós estamos vendo e achando que é com Israel. Não, é com ele, mas é com a gente. Que quando eles conseguirem destruir Israel, porque não vão conseguir, porque Israel tem a bênção e a graça de Deus sobre eles. Eles vão se virar para o resto da humanidade, vão vir em cima do catolicismo, do budismo, do budismo, do catolicismo, o islamismo. Ele está pronto para destruir tudo, isso permanecer só eles. Então, ou essas ideologias errôneas se aquietam, ou tem que ser tirada do meio da humanidade. A verdade é essa. Porque a única coisa que tem que ter a primazia no mundo é o amor. Onde não tem amor, não merece estar de pé diante dos homens. Vamos lá continuar com o nosso estudo bíblico EBD, a Escola Bíblica Dominical do Ministério Guiando o Rebanho. Estou empolgado para desenvolver esse tema aqui hoje, porque o tema é pertinente e vai falar para os nossos corações, justamente pelos fatos que nós estamos vendo desenvolver agora na humanidade, que está acontecendo lá em Israel, como eu vim falando aqui desde o princípio. Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 18. Diz assim: em verdade vos digo, o que não entrar pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entrar pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque ele reconhece a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido do que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta.
Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, né? Vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa-as. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Maravilha! Glória a Deus! O Senhor é maravilhoso. No texto anterior você vai ver Jesus curar um cego de nascença, no templo. No texto anterior, da aula anterior, você vai ver os judeus, os escribas e fariseus virem sobre Cristo, zelando pela guarda do sábado, em detrimento da vida que havia recebido uma bênção, sido curado, restaurado. Cristo tornou aquele homem outra vez apto a viver em sociedade. Cristo tornou aquele homem outra vez apto a viver em comunhão com a humanidade, a qual ele estava vivendo na mendigância. Ele agora poderia trabalhar, poderia sair, poderia dialogar com as pessoas, poderia desenvolver uma vida melhor, ter um estilo de vida melhor. Os legalistas religiosos não olham para isso, olham só para os seus princípios errôneos e deixam de olhar para a necessidade do ser humano. Primeiro a necessidade do ser humano, depois os nossos princípios. Que adianta eu falar de amor se eu não manifesto o amor que eu falo? Que adianta eu falar de amor se eu não dou de comer ao meu irmão que está com fome? Que adianta eu falar de amor se eu vou invadir a casa do meu irmão e vou matar os seus filhos, a sua família, seus entes queridos? Que amor é esse que é só de boca, mas por obra, de fato e em verdade, eu manifesto outro tipo de espírito? Por isso que as nações estão se degladiando e morrendo. Por isso que as pessoas hoje não têm uma qualidade de vida melhor, que pessoas professam amar o próximo, mas quando se vê na posição que ele queria alcançar, quando ele vê o resultado daquilo que ele almejou um dia, isso acontece muito em setores privados e em setores públicos, quando o indivíduo estuda muito para alcançar, para galgar, né? Conseguir subir ao pódio de uma chefia, ou conseguir algo que ele queria tanto, a empresa, o sucesso em alguma área de sua vida. Quando ele chega lá, ele esquece que quem colocou ele ali foi o próprio Deus, que lhe deu força, lhe deu sabedoria, lhe deu conhecimento. E o propósito de Deus nos colocar em qualquer lugar, que nós venhamos a ter condição de agir pela humanidade, pelo bem do próximo, é que Deus confie em você, Deus acredita em você. E na maioria das vezes as pessoas, depois de se colocar ali, eles se deixam corromper pelo orgulho, pela soberba, pela estupidez de seus pensamentos, e são enganados pelo seu próprio coração, que é maligno, que é enganador. E as pessoas querem se encher de dinheiro e roubam as empresas, roubam seus patrões, roubam seus entes queridos, roubam o Estado, roubam a nação, enquanto isso em detrimento daqueles que precisam. As pessoas passam fome, não tem hospital, não tem educação, não tem segurança. Isso acontece no mundo. As pessoas professam amar, mas não amam de verdade. Por que não amam de verdade? Porque dão mais valor a certos princípios que não tem nada a ver. E quando nós estamos
com a visão mais aguçada, nós conseguimos ver isso, mas quando nós estamos sem conhecimento, isso passa desapercebido e muitas das vezes nós acabamos por ficar do lado do mal, porque o mal é enganador. Então, quando nós olhamos para o contexto anterior, você vai ver por que Jesus vai dizer que ele é a porta. Porque alguns que faziam parte do judaísmo, que estavam cegos, não eram todos, tinha alguns que aceitavam, mas ficavam quietos porque queriam agir politicamente correto, para não arrumar problema para si, para não serem perseguidos, porque a perseguição era tremenda. Então Jesus vai dizer que ele é a porta, e se alguém entrar por ele vai sair, vai achar pastagem. Quando Jesus se coloca como a porta, Cristo é a verdade que Deus implantou nesse mundo. Então nós estamos em busca, nós questionamos tudo o que nós podemos ver, tudo que o nosso pensamento possa cogitar dentro de nós, aquilo que nós arrazoamos, nós estamos questionamos tudo. E a resposta é a porta. Quando nós passamos pela porta, nós saímos. O que é passar pela porta? É você ver o presente de Deus para a humanidade e abraçar, entrar por ela, entrar pela porta e aceitar os mandamentos de Cristo, aceitar os princípios que Cristo vem nos dar por graça. O que é graça? Você tem que receber. Se a pessoa não receber, você não pode empurrar de goela abaixo. Você tem que permitir ela viver, porque Deus deu a vida e ela tem o direito de gozar do jeito que ela quiser. Ela pode ser da Umbanda, da Quimbanda, macumbeiro, feiticeiro, católico, cristão, apostólico, pode ser do Islã, pode ser qualquer coisa que ela quiser. Ela tem liberdade de ser, desde que respeite as pessoas à sua volta. Então isso é a verdade. Quando nós entramos pela porta, nós saímos de quê? De dentro do conhecimento humano, periférico. Cristo nos leva para dentro de uma revelação mais profunda. Por isso que ele fala, aquele que entrar pela porta vai entrar, vai saciar, vai aprender e vai sair. Sair de onde? A Bíblia diz assim, sai do meio deles, povo meu. Então nós vamos sair dos falsos ensinos. Nós vamos sair das falsas doutrinas, nós vamos sair das mentiras que nos são ensinadas, que nos separam do ser humano. O Evangelho veio para unir o homem ao homem, a unir a humanidade à humanidade, para um trabalhar pelo outro, um amar o outro, um ajudar o outro. Em contrapartida, nós temos aí os princípios filosóficos de religião dos homens, que tendem a separar os homens, mas Cristo vem trazer o que é uma palavra de união. Cristo veio fazer com que o homem enxergue que todos pecaram. Paulo vai ensinar isso. E destituídos estão da glória de Deus. Que é a glória de Deus? É Cristo. Então ele se oferece gratuitamente por meio da cruz, morrendo em nosso lugar e ressurgindo e assentando num trono de glória, de onde ele julga a humanidade, de onde ele te dá poder para você assimilar o seu ensino, para você sair do meio do ódio, sair do meio da filosofia religiosa, sair do meio da estupidez dos homens. Porque você vê indivíduos presos dentro dessa estupidez? É porque você vai ver as pessoas presas pela religiosidade, por princípios criados por homens, aonde tende a separar, aonde o diabo, que é o arqui-inimigo do homem, usa esse tipo de conselho para destruir a humanidade com a própria humanidade. Falta entrar pela porta, falta olhar para Jesus e ver ele com bons olhos, falta dar guarida ao coração, falta abrir seu coração e falar, Senhor, entra, deixa eu entrar, deixa eu achar essa pastagem. A Bíblia diz no Salmo 23 que o Senhor é nosso bom pastor e nos leva aos pastos verdejantes, e lá ele refrigera a nossa alma. A alma sofrida de tanta mentira, sofrida de ver tanto sofrimento, tanta injustiça, por causa da impiedade. O que é impiedade? Falta de conhecimento dos princípios de Deus, a qual o homem, quando não tem, anda na libertinagem de seu coração, entregue aos seus próprios desejos, mortos em delitos e pecados. Então, quando nós estamos vendo Jesus nos convidar a entrar pela porta, Jesus está falando para aquela turba que seguiam, que dizia que era servo de Moisés,
que acreditavam em Moisés, que eram filho de Abraão, que eles tinham que acertar a porta que havia muito sido falado, ensinado, profetizado sobre ela, e ela estava presente, e eles não queriam abraçar, porque estavam com seus corações permeados pela filosofia religiosa de homens, a qual criaram seus princípios e conceitos sobre a própria humanidade, que separava ela da própria verdade que eles deveriam desenvolver, que é o amor ao próximo. Jesus está falando para eles: olha, vocês estão tão fora que vocês são capazes de valorizar o princípio religioso cerimonial e desprezar a cura de um homem que está diante de vocês, o qual vocês sabem que era cego e hoje está curado. Então o homem não consegue ver o óbvio quando ele está em escuridão, fora da porta. O que está fora da porta está dentro do domínio do homem, domínio do falso, domínio daquilo que não te leva a nada. Por isso Jesus fala: eu sou a porta. O ladrão, aqui o ladrão não é o diabo, aqui o ladrão são os falsos doutrinadores, os falsos profetas. Ladrão aqui que as pessoas às vezes pensam: o diabo veio para matar. O ladrão, diz bem claro aqui, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus não está falando aqui sobre divindade, Jesus está falando aqui sobre porta, sobre acerto, sobre aquilo que são princípios corretos. Quem são os ladrões? Quem é o ladrão aqui? O ladrão é o falso profeta, o ladrão é o falso doutrinador, que tende a endurecer o coração do ser humano e ele resistir à verdade e viver sem qualidade de vida, viver sem amor, viver sem a prática da misericórdia, sem a prática da amizade, sem a prática da camaradagem. Eles se vestem de religiosidade sua própria, pelos princípios humanos, não pelos princípios divinos, e se tornam inimigos ferrenhos, ao ponto de eles negarem a cura de um cego de nascença e valorizar a guarda de um sábado. Sábado, tem 4 sábados por mês. Então o camarada pode escolher: hoje teve cura, glorifica a cura, porque Deus é que abre os olhos ao cego de nascença, que esse homem era cego de nascença. Então deixa o próximo sábado, nós vamos guardar o sábado dentro da nossa religiosidade, mas hoje é dia de festejar, porque estou vendo algo sobrenatural e poderoso diante de meus olhos que eu não posso negar. Então a humanidade está vivendo assim. Alguns receberam estudo do cristianismo, que ser cristão não é ser do cristianismo, é ser filho de Deus. João, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz que o homem precisa de receber poder. Poder aqui é revelação, que traz vida, vida eterna, para que ele receba o direito de ser filho de Deus. Então aqui fala de algo que é uma experiência que você tem com Deus, que vem pelo conhecimento do Filho de Deus. Sem conhecimento, Deus não tem como fazer o homem acertar essa porta. Por isso Deus vai falar lá no passado, por boca do profeta, que ele tem uma contenda com os moradores da terra, porque na terra não há conhecimento de Deus, porque o conhecimento te leva ao relacionamento, e o relacionamento te leva à intimidade, e a intimidade te capacita a receber as bênçãos daquele que é o Todo-Poderoso sobre sua vida, que é o Cristo. Então quando nós começamos a olhar e tentar interpretar isso à luz da verdade, Cristo está combatendo a ignorância religiosa, Cristo está combatendo a estupidez do homem, que é incapaz de enxergar a cura de alguém e valorizar os princípios religiosos estabelecidos por homem. E ele vai chegar ao ponto de dizer que o sábado foi criado para o homem, não o homem criado para o sábado. Então o sábado trabalha em favor da humanidade. O sábado é um momento para você ver as bênçãos dos homens. E quando nós começamos a contemplar as verdades que nos são reveladas, não só nas escrituras sagradas, mas na prática cotidiana do costume dos homens, nós vamos ver que as pessoas estão interessadas em fazer a sua vontade. As pessoas estão interessadas em celebrar aquilo que eles criaram. Não querem celebrar, não permitem essa celebração dentro do seu ser exponencial, ser grandiosa, ter um alcance além daquilo que ele pode imaginar. Quando eu tenho a palavra de Deus em meu coração, quando eu tenho um segmento que me ensina a amar o próximo, quando eu
percebo que eu sou ensinado, sou capacitado a amar o meu irmão, então eu estou sendo levado por caminho de vida, por pastos verdejantes, por águas tranquilas, tenho minha alma refrigerada, estou pronto para ajudar aquele que necessita. E o que nós estamos vendo no mundo hoje, pessoas que professam uma fé, que têm a coragem de esquartejar uma criança no berço, tem a coragem de esquartejar uma criança de 4, 3 anos, degolar, matar, tem a coragem de olhar para os olhos de alguém preso, indefeso, sem poder se defender e metralhar aquela pessoa. Isso é uma natureza do diabo, a natureza de Satanás, é uma natureza do cão, não tem nada de Deus ali nesse ser. Completamente se perdeu por causa da estupidez do seu coração. Costumamos aqui no Brasil dizer que saco vazio não para em pé. Ou seja, se você não estiver bem alimentado, você não para em pé. E essa é uma verdade quando falamos de princípios que devem reger o homem. Se você está com o seu odre cheio do vinho novo, que é o Evangelho do Cristo, você vai amar o próximo. Você vai fazer algo pela uma criança, vai fazer algo pela uma viúva, vai fazer algo pelo órfão, vai fazer algo pelo aquele que necessita. Você vai entregar a sua vida para se gastar e deixar ser gastada em favor do próximo, porque você sabe que tudo isso tem recompensa. Mas quando o teu coração está cheio de mentira, cheio de ideologias falsas, cheio de princípios falsos, você tende a se portar como alguém que defende aquilo que você tem para ser visto pelaquilo que você é, aquilo que você consegue mostrar para as pessoas. Não, eu sou da religião tal, eu jejuo 5 vezes por semana, eu oro 3, 4 vezes numa montanha e me tranco no meu quarto e oro, mas o amor ao próximo. O que manifesta Deus em nossa vida é o amor ao próximo, são os princípios imutáveis do amor, é a ajuda, é o socorro, é o abraço, é o carinho. Então quando eu olho para esse texto e vejo os fariseus vindo com seus corações permeados de um conhecimento de princípios que não tem nada a ver com as escrituras, que parece ser verdade, mas não são, eles não deram nenhuma resposta para a cura do cego de nascença, mas estavam preocupados com a guarda do sábado. É o que nós estamos vendo hoje, pessoas que se dizem ser religiosas, estão preocupadas em defender a sua fé, no sentido de defender a sua estupidez religiosa, fazendo estupidez com as pessoas, tirando a liberdade das pessoas, tirando a paz das pessoas, tirando a vida das pessoas, e eles acham que com isso vão ganhar um prêmio. O único prêmio que tem para as pessoas que agem assim é um lugar chamado Lago de Fogo, inferno, separado eternamente de Deus. E chega ao ponto de alguns teólogos hoje aí de internet dizer que o inferno não existe, que o inferno é um lugar chamado Guiena, lá em Israel, onde as pessoas sacrificavam as crianças. Então Jesus mentiu quando diz que Lázaro estava no seio de Abraão, que havia uma separação, e o rico ali, ele não foi para o inferno porque ele era rico, ele foi para o inferno que, enquanto rico, ele viveu uma vida absoluta, viveu do jeito que ele quis, impiamente, fez de tudo, comeu de tudo, teve todo tipo de experiência fora dos princípios de Deus, e ele foi para o inferno que ele não soube usar a riqueza dele. E a Bíblia diz que ele estava no lugar onde o bicho não morre, o fogo não apaga, e ele pede para Abraão colocar o dedo na água e colocar na língua dele para refrescar. Então Jesus está mentindo. E nós sabemos que existe o mundo dos mortos-vivos, você está morto, separado do corpo, mas está vivo em uma dimensão onde ele está guardado. Não só os salvos estão guardados no lugar chamado paraíso, como os mortos que já estão gozando do sofrimento do lago de fogo, no Sheol, que é o inferno prisão, eu chamo de uma casa de custódia. Não só aqueles que estão guardados para a vida eterna na casa de custódia chamado paraíso, como aqueles que estão guardados na casa de custódia no Sheol, porque breve os que estão no paraíso vão sair para gozar a vida eterna na Nova Jerusalém com o Cristo, que estará glorificado e nós o veremos como ele é. Aleluia. E aqueles que não são de Deus vão sair do Sheol para o lago de fogo, porque a natureza que eles cultivaram, a natureza que eles
trouxeram para eles é incapaz de mudar, só muda com o novo nascimento por meio do Evangelho. Então tudo que tem que ser feito por você tem que ser feito agora em vida. Não existe um planeta onde você vai chegar lá e vai estar cheio de virgem à sua espera. Isso é doutrina do diabo, é mentira dos homens. As pessoas pregam mentira, enchem o coração das pessoas de mentira e as pessoas acreditam nessa mentira. Nós temos que nos preservar quando nós obedecemos esta palavra, os princípios que aqui estão. Não estou falando para você observar princípios religiosos, costume de homem. É aquilo que Deus estabeleceu. Por isso que o homem tem que ler a Bíblia, por isso que ela tem que ser colocada na mão de todo ser humano para que ele possa aprender. A verdade é que nós temos que ter excelentes homens de Deus para que nos ensinem a verdade. O problema é que a verdade não é ensinada. Jesus vai dizer que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida em abundância. Quem são os ladrões? São os que ensinam falsa doutrina. Quem é aquele que dá a vida abundante? Aquele que te ensina o caminho da verdade com qualidade, aquele que te ensina os princípios de Deus, para que você tenha liberdade. Na realidade, o Evangelho não traz algo que é como um carrasco, eu tenho que servir, não, eu sou livre. Paulo, quando diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O próprio Jesus diz isso, Paulo ensina isso nas epístolas. Quando Cristo nos liberta, Ele nos capacita a nós subirmos no pódio, olharmos e contemplarmos a vida, ver tudo o que nos é oferecido e Ele coloca em nossas mãos a capacidade de olhar e dizer, não, eu quero aquilo, eu amo. Se eu amar o mundo, eu vou viver para o mundo. E ele diz, quem viver a vida do mundo, perderá a sua vida. Mas quem desprezar esta vida do mundo, salvará a vida que ele tem. Então eu vou desprezar a vida do mundo. Eu não vou me prostituir, não vou adulterar, não vou me entregar ao capricho religioso para odiar o meu irmão, capaz de matá-lo, porque eu estou indo para o inferno a passos largos, gigantescos. Então a humanidade precisa saber isso. Quando eu olho e prefiro escolher a vontade de Deus, que é ser homem, se você for mulher, ser mulher, se você for homem, ser homem, escolher uma vida onde você trabalha, granjeia, tem amigo, curta muito, viva intensamente a vida que você tem, curta o máximo que você puder com a sua esposa, com a mulher da sua mocidade, crie seus filhos, abrace seus amigos, ajude as pessoas, porque isso são obras que nós vamos levar para a eternidade. Vão nos dar galardão do outro lado. Em contrapartida daqueles que escolhem a prostituição, que se prostituem, que adulteram, que saem com a mulher dos outros, que roubam, que matam, que mentem, que destroem, eles também vão passar para a eternidade levando tudo aquilo como princípios de galardão. A recompensa dele será baseada naquilo que ele granjeou nessa vida. Então ele vai entrar para a eternidade, para gozar de tudo o que ele granjeou no lugar chamado Lago de Fogo. Lago de Fogo fala de separação eterna daquele que é verdadeiro, daquele que é luz. Enquanto Deus vai estar na Nova Jerusalém, outros vão para o Lago de Fogo. O lugar que o diabo está é o Lago de Fogo. E o lugar que ele está é aonde ele vai colocar os seus súditos e filhos. É isso que Jesus está nos ensinando. Mas por meio de quê, pastor Nérico? Por meio do falso ensinamento. O homem aprende erroneamente e resiste à verdade, não vive a vida de qualidade e não deixa viver as pessoas à sua volta. Esse é que é o problema, que está implícito aqui, as pessoas não veem. Quando eu não tenho uma vida de princípios verdadeiros, quando eu não entro pela porta, eu estou fora da porta, aí eu vivo fora da porta. Viver fora da porta é viver escravo da ideologia de homem, escravo da ideologia do próprio diabo, que manipula a humanidade dentro de um falso conhecimento. Que falso conhecimento é esse? Comamos e bebamos porque amanhã vamos morrer. Vamos usar todo o tempo que nós temos no corpo para praticar tudo que nos dê emoção, tudo que nos dê prazer. Não interessa que prazer seja esse, fora dos princípios divinos, fora da palavra de Deus. O importante é viver e depois passar a eternidade no lago de fogo. Quando a Bíblia diz que o importante é você entrar pela porta, achar pastagem verdejante e sair
Quando diz sair aqui, é sair, mas sair do meio daqueles que estão vivendo erroneamente. Você está vivendo no meio do povo. Eu não saí para nenhum planeta, eu estou aqui no planeta Terra. Do meu lado esquerdo e direito, na frente, atrás, em todo local, eu sou rodeado de vizinhos. Tem vizinhos aqui que vão para a igreja, que têm uma vida com Deus. Tem outros que bebem, fumam, se prostituem, adulteram. E eu conheço tudo, as pessoas também conhecem, sabemos de tudo, mas quem nos julga é o Senhor. Mas tem pessoas que já estão sendo julgadas pelaquilo que eles praticam no seu cotidiano, porque Deus conhece o espírito do homem no interior dele e sabe quem ele é. Às vezes você mesmo não sabe quem você é, mas Deus sabe. Deus sabe que você está perdido ou perdida nesse mundo de escuridão, porque você não entrou pela porta, e hoje eu te convido a entrar pela porta. É tão fácil. Venha aprender com Cristo, venha aprender com o Espírito Santo. A Bíblia é assim, ó, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Cristo deu a vida pelas ovelhas. O mau pastor é aquele que vê vir um lobo e foge, que é o mercenário. O que é o mercenário? É aquele que entra para adquirir riqueza. O mercenário é aquele que entra para executar aquilo que ele aprendeu, ou seja, o camarada está dando. O mercenário é aquele que traz a sua doutrina, que destrói. O mercenário é aquele que traz a inimizade. O mercenário é aquele que traz a falta de amor. O mercenário é aquele que traz uma palavra que domina o homem, que parece verdade, mas não é verdade por causa da qualidade que ela produz. Então, que ensino, que doutrina é essa que você recebe, que te torna inimigo do seu irmão? Eu não sou inimigo de ninguém, de macumbeiro, feiticeiro, não, mas eu tenho que promover a segurança da minha vida. Entendeu? Você tem que promover a segurança da sua vida, a segurança do seu lar. Você não pode viver aí como um perdido, como uma pessoa que não tem entendimento. Não, você tem que promover. Se eu fico pasmo, como disse uma pessoa na internet, eu dou toda a razão a ele. Se Israel desse autorização para toda a sua população ter fuzis em casa, arma em casa, eles não tinham morrido daquele jeito. Porque teve pessoas que teve um casal que enfrentou aqueles terroristas com as próprias mãos, esconderam os filhos, 2 crianças recém-nascidas, a qual foi encontrada, e eles enfrentaram, lutaram até a morte, foram fuzilados, foram esfaqueados, mas eles lutaram. Se eles tivessem arma dentro de sua casa, eles poderiam defender a sua segurança, a sua família, os seus filhos. Eu acho que todo ser humano deveria portar arma dentro de sua casa, ter autorização para dentro do termo do seu terreno ele ter a arma que ele quisesse ter lá. Agora, se ele fizer algum tipo de assassinato, ele paga o preço. Para isso tem lei. Agora, o Estado não é capaz de defender a casa de cada ser humano, mas cada homem, chefe de família, ele pode defender a sua casa. Você é obrigado a defender a sua casa. Eu não quero saber como vai ser. Então Israel deveria, como um país que está aí sempre na iminência de sofrer um ataque, os seus cidadãos portarem armas dentro de suas casas. Seria obrigado a ter lá guardado, ensinar. E acabou, tem tanto soldado lá, bota para ensinar o povo e cada um tem a sua. Acabou. Então, por que Cristo está trazendo isso? Essa mensagem poderosa no capítulo 10, João 10. É porque os homens estavam sendo roubados a sua liberdade. Os homens estavam com a sua liberdade roubada. O que é liberdade roubada? Quando você recebe uma doutrina que não provém do trono de Deus. E você se torna escravo de uma ideologia. Quando Cristo diz que o homem vai entrar por ele, que é a porta. Interessante que Jesus fala, ele entra, acha pastagem, sai para fora. O sair para fora ali é sair do domínio. Domínio da doutrina do homem, domínio dos princípios humanos. Você vive numa sociedade, mas você não está no domínio daquela sociedade. Qual o costume da tua sociedade aí, do país que você mora? Aqui o pessoal, aqui no Brasil, fim de semana, é cervejada, cachaçada, usa droga, prostituição e futebol. E praia. Aqui no Brasil é assim. Então, quem não tem Jesus, quem não tem vida, quem não tem princípios de vida das Escrituras Sagradas, a prática é isso, não tem como.
Camarada vai fazer qualquer coisa, mas não quer saber de igreja, não quer saber de nada. Ele quer ir gastar dinheiro, ele quer sentir prazer, ele vai e bebe, fuma, cheira, faz de tudo. Então por aí, muitos perdem a vida em acidentes fatais, mortais, perdem a vida por overdose, perdem a vida e escândalos surgem. O que é achar a pastagem? É você entrar, comer desta comida verdejante, se alimentar e ter a capacidade que é negada a muitos por falta do conhecimento, que é você ter a capacidade de se colocar num posicionamento e falar assim, não, eu quero escolher isso. Se você escolher a sua vida ímpia, vá para ela, porque Apocalipse disse que ainda há tempo. Se você quer pecar, peque ainda. Se quer se santificar, santifique-se ainda. Apocalipse está dizendo, ali no livro da Revelação, que o homem tem uma escolha a fazer. Se ele quer pecado, peque ainda, porque ainda há tempo. Tu está vivo, que quando tu morrer não vai ter tempo de pecar mais e vai seguir o juízo. Se você quer se santificar, santifique-se ainda, porque a palavra é dada para nós. Viva por ela, porque quando tu morrer, tu vai levar tudo que você plantou aqui. Todas as suas obras vão te acompanhar. Então a vida hoje, ela precisa de ser compreendida dentro dos princípios divinos. Deus não veio aqui para colocar canga em ninguém, para colocar ali um cabresto no camarada e enviar ele como jumentinho. Não, Deus quer filhos livres. Deus quer homens que assimilam essa palavra e que têm a capacidade de olhar e falar, ali está a prostituição, ali está o budismo, o catolicismo, o cristianismo, ali está a Umbanda, a Quimbanda, ali está Cristo. Eu prefiro entrar por Cristo, eu não tenho religião, eu tenho Cristo. Então você entra por Cristo. E quando você entra por Cristo, você encontra a verdade. Quando você encontra a verdade com qualidade, você vive ela. Então quer viver a verdade com qualidade? É respeitar o ser humano. É amar mais o ser humano do que aquilo que ele tem ou possui. É amar mais o homem do que as coisas que estão à sua volta. O que você vai passar e o que tu vai levar para o outro lado são as suas obras. E se tu amar mais as coisas vão ficar aí. E se o que você amou não produziu fruto para a vida eterna, você vai chegar lá com as mãos vazias e vai se apresentar diante do eterno de mão vazia, sem levar nada. Tu acha que você vai para onde? Mas se você ganhar a sua vida de maneira honesta, ter os seus bens de maneira honesta, e não se interessar pelaquilo que é do homem, não se interessar pelaquilo que é do pecado, e amar o próximo, saber granjear a sua vida, saber viver a sua vida, você vai levar as suas obras também. E quando chegar lá, tu vai apresentar suas mãos cheias do resultado daquilo que a palavra de Deus promoveu no seu coração. Que promoveu no seu coração, que a palavra de Deus promove em nossos corações primeiro, nos tira da estupidez, da ignorância existencial. Nós nascemos para um propósito, a minha vida tem que ter propósito. Qual o propósito da minha vida? Comer, beber, me prostituir, ver jogo de futebol, ganhar muito dinheiro e gastar do jeito que eu quero, da maneira como eu quero. A vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Um dia tu vai prestar conta de tudo. O propósito da vida é aprender, é expressar Deus no amor ao próximo, na vida, no meio de uma sociedade com qualidade. As pessoas olhar para você e falar, poxa, é bom ter esse camarada como vizinho, como amigo, como colega. Esse camarada não faz mal a ninguém, essa pessoa é boa, ajuda, tem os princípios bons, tem uma boa educação, uma qualidade de vida boa. Isso são as obras que vão te acompanhar, não só por onde você for, no meio dos homens, mas para a eternidade também. O que nós vamos escolher? Jesus está nos dando uma escolha. Ou escolhe a porta que Deus colocou, e ele diz, eu sou a porta das ovelhas. O mercenário, ele não cuida de ovelha, ele cuida de lobo. O mercenário, ele é lobo, cuida de lobo, porque cuidamos daquilo que tem a nossa própria natureza. O que tem a nossa própria natureza? Ovelha. Se você é lobo, tu tem natureza de lobo. Se tu é lobo, tu cuida de lobo. Mas tem muita ovelha que está sendo enganada por lobo. Então Jesus está falando, ei, acerte a porta. Saia dos princípios humanos, saia do entendimento humano e entra por mim, que é a revelação da verdade. Coma
deguste desta palavra e depois saia para fora. Sair para fora ali é Jesus te libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sou livre de qualquer tipo de cabresto ou ideologia, de homem ou religiosa. Agora eu escolho. Qual a escolha que eu faço? Eu escolho Deus. Eu vou viver para agradar o meu Deus. Eu vou viver com qualidade. Eu não vou viver aí fazendo covardia com os outros. Eu não vou viver destruindo a família dos outros. Eu não vou viver degolando crianças para mostrar que eu sou forte e valente com a arma na mão. Não. A arma foi dada para ser usada no momento certo. Quando o lobo vier, quando o salteador vier, você tem que estar pronto para receber ele. Que nós vimos isso lá em Israel. Foram pegos de surpresa, covardemente foram destruídos. Isso não acontece só lá não, acontece no Brasil em toda parte. As pessoas são assaltadas, têm suas casas assaltadas aqui no Brasil. As pessoas entram, assaltam, estupram as filhas, as mulheres, levam os seus bens e vão embora e pronto. E o camarada não tinha nada para se defender. E quando você é pego de assalto, às vezes nem tendo para a sua defesa, você consegue se defender. Mas você tem que ter meio de se defender, para que a pessoa que vai entrar pensar pelo menos 2 vezes. Mas aqui no Brasil, ninguém tem nada, ninguém pensa 2 vezes. O cara quando quer, entra mesmo, vai lá, faz o que quer e pronto. Por quê? O civil aqui no Brasil não tem nada, nem o Estado ele tem, porque o Estado não tem condições de dar segurança. Ó, aqui na rua onde eu moro, faz mais de 1 mês que não passa uma patrulha aqui na minha porta. Mais de 1 mês, não passa uma patrulha. 20 anos atrás, quando eu ainda era jovem, passava a polícia montada de cavalo, todo dia passava. Eles passavam por todas as ruas, todo dia. Hoje não passa um carro de polícia há 30, 40, 50 dias. Quando passa lá na rua principal, que está a 100 metros de mim aqui, a gente só escuta assim, corre para lá e corre para cá, mas não entra nos bairros, dificilmente. Então nós estamos à mercê da sorte, do acaso. Aquilo que for acontecer, vai acontecer, ninguém vai evitar. Então por isso que nós temos que ter princípio que nos ensine a ter domínio próprio, para nós podermos ponderar, julgar de maneira correta. Quando Jesus diz que Ele é a porta aqui é a verdade. Quando nós entramos por ela, nós entramos e achamos pastagem, são os pastos verdejantes da verdade que Deus trouxe para o homem por meio do Cristo. Quando nós nos alimentamos dela, quando nós nos saciamos com esta palavra, nós podemos sair para fora e Deus nos dá a condição de fazer a escolha. A quem quereis vós servir? Lembro que quando Cristo fez um discurso que disse: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. E falando abertamente, falando de carne e sangue ali, como aquele que comer a minha palavra, aquele que se alimentar da minha palavra, vai viver pela minha palavra, vai viver por mim e para mim. É isso que Jesus estava falando ali. E os discípulos não entenderam, se escandalizaram. Jesus falou assim: quereis vós também ir com eles? Eles foram embora, vocês também querem? Aí Jesus vira para o colégio apostólico e pergunta, faz essa pergunta, questiona eles, e Pedro vira para Jesus e diz: tu, Senhor, tu somente tens a palavra da vida eterna. Eita, palavra poderosa. E Jesus vai falar assim: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso, foi meu Pai que está no céu. Foi revelação, revelação divina, revelação do homem interior. Ele te revelou essa verdade. E as portas do inferno não prevalecerão contra esta verdade, ou seja, contra aquele que Deus te revelou, que traz essa verdade para o homem, contra mim. Podem lutar contra mim, mas não vai prevalecer a porta do inferno. A vontade de Deus vai prevalecer, permanecer e ser executada. Cristo próximo, os sinais estão aí, vai vir. E aqueles que viveram a maldade, se deixaram ser seduzidos e foram ferrenhos em guardar e executar o mal, vão receber o galardão segundo as suas obras. E eu não creio que o indivíduo que rouba, o indivíduo que vende droga, o indivíduo que faz tráfico de órgão, o indivíduo que faz tráfico humano, o indivíduo que faz tráfico de arma, o indivíduo que quebra qualquer princípio da sociedade em detrimento das pessoas para o enriquecimento ilícito. Eu não creio que pessoas que vivem na prática do mal vão levar galardão, vão receber lauréis, vão receber bênção de Deus. Não, vão receber o justo castigo pelo justo juízo de Deus sobre o mal. Então o que Jesus está falando? Olha,
vocês dizem ser seguidores de Moisés, estão resistindo-me, ainda que vocês estão vendo este cego de nascença ser curado, mas vocês continuam resistindo. Isso é porque vocês ouviram ladrões e salteadores. São os ladrões e salteadores, são homens que se apropriaram da palavra de Deus e criaram princípios, criaram preceitos, criaram costumes que separam o próprio homem de Deus pelos seus costumes. E isso, muitos, que dá ao homem uma visão de praticar a guarda de um mandamento humano, mas não pratica a guarda do mandamento divino, que é o amor ao próximo. Então, o amor ao próximo, ele é a chave para abrir o reino e as bênçãos do céu sobre sua vida. Quando Jesus está falando isso, Jesus está dizendo: a educação, a doutrina, o ensino que o homem recebe do homem tende a fazer dele inimigo de Deus. Mas aquele que recebe a doutrina, o ensino da revelação divina, tende a aproximar este homem de Deus, a tornar esse homem um cidadão melhor, dentro de uma sociedade melhor, dentro de um padrão de vida excelente. O que nós estamos vendo hoje? As pessoas estão dizendo seguir a Maomé, o Islã, o budismo, o catolicismo, o cristianismo. E são ladrões, são salteadores, são assassinos, são mentirosos. Lutam por princípios próprios, mas não pelos princípios da palavra de Cristo, que é o amor ao próximo. O amor ao próximo dá direito de ele viver do jeito que ele é. Quiser ser homossexual, vai ser. Quiser ser lésbica, vai ser. Quanto à vida, você ainda tem tempo, porque quando morrer vai levar as suas obras. Deus está falando a você, tem condições de escolher o que você quiser. Quer ser macumbeiro, vai ser. Quer ser do Islã, vai ser. Quer ser budista, vai ser. Quer ser protestante, vai ser. Você pode escolher o que você quiser. Agora, uma coisa fique sabendo, você vai levar para a eternidade aquilo que você plantou. Então, se eu posso escolher a porta, eu entro pela porta. E ele está falando, nesta porta, quem entra acha pastagem, e quem acha pastagem acha pasto verdejante, e come, sacia e sai para fora. Sair para fora ali é sair do domínio da religiosidade e do entendimento humano. Você não vai ter mais um raciocínio como o mundo. Por isso que às vezes o mundo nos chama de louco. Esse cara é louco, é maluco, né? Como já fui chamado de louco porque eu estou ajudando o povo da África. A pessoa chegou para mim e falou assim, olha, ele não tem dinheiro e está mandando dinheiro para os outros. Aí eu falei assim, ei. Aí eu fui obrigado a falar que eu sou curto e grosso quando eu quero. Eu falei assim, olha, o dinheiro que eu recebo não é meu, é de Deus, que confia em minhas mãos. Glória a Deus. Se você rouba os cofres da igreja e é ladrão, eu não sou ladrão. Então eu procuro organizar aquilo que Deus coloca nas minhas mãos da melhor maneira. Abençoo e sou abençoado. Agora, eu tomar posse de tudo, como eu vi a pessoa fazer, ainda veio falar isso para mim, aí eu fui obrigado a falar, eu não sou ladrão como você dos cofres do reino de Deus. Aquilo que Deus confia na minha mão vai para o lugar onde ele confiou. Ah, pastor, tu é o anjo arcanjo Miguel. Não. Se tiver de tirar uma parte para mim, eu tiro mesmo e acabou. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas graças a Deus que eu tenho evitado o máximo disso, porque Deus tem me dado condições, tem me abençoado ricamente, e as bênçãos que eu tenho recebido têm chegado aonde tem que chegar. A prova disso que está lá. Igrejas que foram levantadas, igrejas que foram ajudadas, estão sendo ajudadas, nós estamos terminando a ajuda de outra, e eu pretendo continuar com isso para sempre. Glória a Deus. Está aí nos assistindo aí, nessa live, o pastor Domingos, né? Pastor Domingos, de um local chamado Rapale, está nos assistindo agora também, o pastor José Fernando Moisés, que foi uma pessoa que foi abençoada pelo nosso ministério. Nós ajudamos ele desde a fundação, de quando ele cavou e botou a pedra fundamental lá, que eles usaram lá, até a Coca-Cola para ungir lá aquele momento, ou seja, fazer um ato memorial. Foi muito bacana, muito legal, que colocou a primeira pedra, ele entrou lá dentro, colocou, aquilo vai ficar para a história, vai ficar para gerações, e nós aqui, um pequeno grupo, temos parte naquilo que Deus está fazendo lá. Deus está fazendo lá porque Ele tem um braço aqui. Tu imagina se eu recebo e coloco no meu bolso. Deus não teria feito o que fez lá.
Então tem gente que está acostumada a roubar os cofres da igreja e pensa que todo mundo é ladrão como eles. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aleluia. Quando Deus está na sua vida, há abundância. Começa a surgir, começa a aparecer fruto, começa a aparecer obra. Deus está ali, Deus está operando. Obras boas, obras que dignificam, obras que fazem Deus ser louvado, obras que fazem as pessoas admirar aquelas que estão sendo instrumento de Deus. Não é porque eu sou bonzinho, sou instrumento, estou me deixando ser usado. Então nós temos que contemplar isso e resistir a esse espírito do mundo que ensina um homem lá e degolar uma criança, matar uma família inteira. Será que não há um raciocínio humano, lógico, um raciocínio sano? A pessoa tem que ser doente, tem que praticar imundície, sujeira, para ser visto, para achar que ele é valente, poderoso. Porque quando o caldo engrossou, correr, não, nós queremos um cessar-fogo. Israel fez certíssimo. Bombardeou e tem que continuar bombardeando, e tem que arrancar eles lá das tocas que eles estão como rato, tirar para fora e exterminar com aquilo, porque Israel é o nosso irmão mais velho. E eu vou dizer, olha, eu reverencio Israel pelo que ele está fazendo, pelo que ele está agindo, pela atitude que ele tomou, porque isso que ele está fazendo está preservando o Brasil, que nós somos aqui cristãos, está preservando a própria Rússia, está preservando o próprio Estados Unidos, está preservando qualquer país do mundo, México, qualquer país do mundo que professa uma fé que seja diferente da deles, porque o motivo deles é destruir tudo que pense diferente deles. Então nós temos que ponderar, pare e pense um pouco. Em uma guerra perca, em uma guerra baixa de ambos os lados, mas muitas das vezes para você alcançar a paz, você tem que fazer destruição. Então não fique olhando, porque o próximo pode ser você, pode ser a sua casa, pode ser a sua família. Então quando ele diz que o mercenário mata, rouba e destrói, o mercenário aqui é quem tem falso conhecimento, quem traz a falsa doutrina. Não é o diabo não, o diabo só está usando esse tipo de instrumento para implantar a sua vontade, para implantar os seus princípios por meio de corações que estão obtusos, sem conhecimento, sem esclarecimento, que pregam mentira, vivem na falsidade, vivem na imoralidade, e assim cultivam uma vida de inimizade, de separação da humanidade, destruindo a humanidade, calcando aos pés como animais. E nós estamos vendo isso acontecer, e muitas das vezes queremos defender o ser humano em detrimento de enxergarmos a verdade, que muitas das vezes para alcançar a paz é necessário fazer guerra, e quando a guerra perca de ambos os lados, mas que a perca seja para alcançar um mundo melhor. Amém. Isso é que tem que ser visto. Nós não queremos um holocausto novamente, o mundo não quer isso. Nunca jamais queremos ver isso que vimos em Israel outra vez, que Israel haja com um punho de ferro poderoso, que as mãos de Deus estejam sobre as mãos de Israel, que as nações assistam, mas digam amém, porque é necessário tirar aquilo de lá. Não devemos ser hipócritas, fingidos, imorais, por ver imoralidade e uma falsa moralidade, querer defender aquilo que tem que ser feito e pronto. Aí Jesus vai dizer assim, olha, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a vida pelas minhas ovelhas. Está falando pela morte de um sacrifício único, substitutivo. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Jesus está falando do povo gentio, está falando, esse aprisco aqui do judaísmo é meu. Tem pastor que vai para a internet pregar que Israel não tem nada a ver mais com o cristianismo. Não tem, porque você não sabe ler Bíblia, rapaz, você não interpreta nada. Jesus está falando aqui no Evangelho de João, capítulo 10, ainda tenho outras ovelhas. Quando é outra, eu tenho outro povo que eu vou alcançar como vocês. São minhas ovelhas. Mas ainda tem o coração endurecido por essas doutrinas de homem, princípio de homem, que não dá capacidade de vocês de ouvir, de me ver, de me enxergar, de receber a qualidade de vida que eu tenho. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. Ele está falando o quê? Sobre o judaísmo, sobre os seguidores de Moisés. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho, um só pastor. Deus está falando que vai unir
o povo gentil ao povo de Israel, porque a cruz faz isso. O Pai me ama porque dou a minha vida para reassumir novamente. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, e tenho autoridade para entregar e também reavê-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Pronto. Jesus está falando que a vontade de Deus tem que ser respeitada, e o mandamento de Deus é este, que os povos de toda a terra o servirão, e a honra maior do nosso irmão mais velho que está sendo atacado lá, destruído, está sendo as famílias extirpadas, degolada, e o mundo está assistindo, e tem gente que ainda está do lado do Hamas. Tem gente que ainda está do lado do Hamas. Está do lado do Hamas e está do lado do próprio Satanás, do diabo. Você tem que ver isso. Essas ovelhas ouvirão a voz de Cristo. O Hamas ouve a voz de Deus? Não, ouve a voz dos homens, princípio de homens, que odeia o homem, quer destruir a humanidade. Israel, mesmo na sua dor, está dominando os caras, está prendendo ele, está cuidando dele. Terrorista ferido, Israel leva para cuidar. Eu vi isso lá. As pessoas estão mostrando. Muitos vão ser destruídos, vão. Quem resistir vai ser destruído. Então, quando Jesus fala que o ladrão vem para matar e destruir, Jesus está falando de falsa doutrina, falsos ensinos. Mas ele veio para dar vida e vida em abundância. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Que o Espírito Santo possa falar poderosamente em seu coração. Um abraço, um beijo no seu coração. Pastor Américo Gomes, seu irmão em Cristo, seu servo. Que o Senhor possa te abençoar, que você possa enriquecer na graça e no conhecimento. E lembre-se, entre pela porta, a porta é Cristo. Entre por esta porta. Que Deus possa te abençoar pelo poderoso nome de Jesus. E até logo mais no nosso culto de celebração, Escola Bíblica Dominical. Semana que vem, capítulo 10 ainda de João, a partir do versículo 19. Nós vamos aí continuar na disciplina Evangelho de João. Um beijo no seu coração, a paz de Cristo. Ministério guiando o rebanho. Uma bênção de Deus para o seu coração.